Bom dia, pessoal do CIEJA, tudo bem com vocês? Hoje a gente começa com a correção de matemática. Ontem eu passei para vocês algumas questões sobre porcentagem, fração e número decimal, que é aquele número que tem vírgula. Hoje eu vou fazer a correção de todos os exercícios do Trilhas de Aprendizagem, mesmo que eu já tenha passado ontem, e daqueles que eu pedi para vocês fazerem também, tá bom? Vamos lá? Pessoal, aqui foi só uma retomada do que a gente tinha trabalhado na nossa última aula. E aí, para montar a fração, toda vez que eu preciso montar uma fração, eu tenho a parte de cima, que é a parte que está pintada aqui, e o total. Então, quando a gente conta essa parte pintada, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 8 vezes 10 dá 80, que é a parte de cima. Então, não se esqueçam, a parte pintada é a parte de cima. Total. O total é a quantidade de quadradinhos que eu tenho aqui. O total de quadradinhos. Então, 80, 90, 100. O total, 100. E aí, tinha a questão 4. Que porcentagem de quadradinhos foram pintados pensando no todo? O que tem de parecido na resposta anterior com a resposta desse item? Então, a gente tem lá 80 partes pintadas por 100. 80 por 100 é a mesma coisa que a gente escrever 80%, ok? Esse símbolo de porcentagem, porcentagem, significa por 100. Então, este valor por 100. Então, na resposta 4, é 80%. A gente fez lá. Então, aqui é só colocar 80%. E aí, ele pergunta, o que tem de parecido na resposta do item anterior com a resposta desse item? Aqui é a forma em fração e aqui a forma em porcentagem. Então, é o mesmo valor mostrado de duas formas diferentes. De duas formas diferentes. Certo? Então, a resposta 4 é 80% e o que ele tem em comum é o mesmo valor. Este valor é o mesmo que esse, mostrado de duas formas diferentes. Aqui na fração e aqui na porcentagem. Certo? Então, vamos lá. Próximo item. Aqui, segundo o Wikipédia, a porcentagem, ela vem do latim centum, que significa por cento, ou a cada centena, a cada 100. Por essa informação, e percebida a relação de porcentagem com o número 100 nos itens anteriores, podemos representar 80 por 100, que foi o que a gente fez agora, igual a 80%. Aí ele pergunta, logo, quanto que é 80 dividido por 100? E aí eu vou fazer a conta de novo pra gente ver, tá bom? Então, aqui, vou dividir 80 por 100. Primeira coisa, eu consigo dividir R$80 para 100 pessoas sem dar moeda para algum? Não, não consigo. Então, não consigo dividir 80 por 100. Quando este lado, o lado esquerdo, for menor que o lado direito, eu não consigo dividir. Então, 80 não dá para dividir para 100. Toda vez que não dá para dividir, eu preciso colocar 0,0 lá em cima. Certo? Não deu para dividir 0,0 lá em cima. Aí, lembra que eu falei para vocês ontem que toda vez que o meu número termina em 0,
os dois lados, eu posso cortar esse zero para facilitar a conta? Então, cortei. Aí, eu tenho 80 dividido para 10. Eu consigo dividir agora? Sim, consigo. Mas eu posso facilitar mais uma vez? Posso, ó. Ainda tem um zero aqui e um zero aqui. Certo? Então, esses 800, que tinha 2 zeros, dividido por 100, que também tinha 2 zeros, eu corto esses zeros aqui, ó, para minha conta ficar mais fácil. 8 dividido para uma pessoa, ela ganha 8, ok? 0,8. Então, a resposta que apareceu aqui. Professor, eu posso colocar 0,80, porque é o mesmo número que eu tinha lá no começo? Posso também. É a mesma coisa. Se eu acrescento zeros aqui no final do número depois da vírgula, ele não muda o número que ele é. Então, 0,8 é a mesma coisa que 0,80. Tudo bem? Então, vamos lá. Questão 6. Percebemos pelo item anterior que podemos representar 80% como 80 sobre 100, então, porcentagem, fração ou 0,8, que é o número decimal. Número decimal é esse número que tem vírgula, ok? Agora, quanto é 8 dividido para 10? Mesma coisa, vou fazer o cálculo com vocês agora. Então, 8 dividido para 10. Consigo dividir 8 para 10? Este número é maior ou menor? Então, o 8 é menor. Se ele é menor, eu não consigo dividir. 8, então, não dá para dividir para 10 pessoas sem dar nenhuma moeda para alguém. Então, aqui, ó, não dá para dividir, é 0,0 lá em cima. Certo? Toda vez que não dá para dividir, tem que ser até uma oração. 0,0 lá em cima. 0,0 lá em cima. Sempre, ok? Aí, aqui eu vou olhar esse número. Eu tenho 80 e tenho 10. Os dois terminam com 0, então eu corto para ficar mais fácil a minha conta. 8 dividido para 1 fica 8, certo? Então, já tinha feito a conta aqui, mas a gente só retomou para fixar bem a conta. E aí, na questão 7, eu preciso escrever a linguagem natural, a forma da fração, que é um número em cima, um número embaixo, a forma decimal, que é esse número com vírgula, que eu só acho esse número se eu dividir a parte de cima pela parte de baixo. E a porcentagem, quando eu olho a fração, eu também consigo achar a porcentagem. E aí, aqui tinha alguns espaços que ficaram em branco, que vamos fazer a correção agora. Pessoal, o que falta completar na tabela são esses valores aqui. Então, aqui, ó, 50%. Como é que fica o nome deste número aqui? É 50, que é o número que eu já tenho. Centésimos. Por que centésimos? Porque não é por 100. Então, 50 é o número que eu tenho. Centésimos é por ele ser por 100, ok? E aí, eu preciso colocar aqui a fração dele. A fração de 50%. O número de cima é 50. Número de baixo, por cento, 100. Certinho? E qual é o valor decimal dele? Então, vou fazer aqui embaixo a conta dele. Daqui a pouco eu apago. Então, eu tenho que fazer 50 dividido para 100. 50 dividido para 100. 50 dá para dividir para 100? Toda vez que não dá para dividir, lembra lá, 0,0 lá em cima. E agora eu tenho 500 dividido para 100. Acaba com zero? Acaba com zero?
Eu elimino esse zero para minha conta ficar mais fácil. Tem mais um zero? Tem mais um zero? Também elimino para ficar mais fácil. R$ 5 dividido para uma pessoa, essa pessoa ganha 0,5. Aqui a resposta. Vou colocar lá 0,5. Professora, posso colocar 0,50 porque é o número que tem aqui? Pode. Lembra que eu já falei para vocês? O zero a mais aqui, ele não interfere no número. Ele continua sendo 50%, certo? E esse aqui, ó, eu já tenho o número decimal. Preciso achar o nome dele, a fração e a porcentagem. Como é que eu faço para achar o nome dele? Ó, 75, 75. Tem essa vírgula aqui, eu já sei que teve por 100. Então, centésimos. Certo? Vou montar a fração. Lembra que eu tenho que pegar este número que tá aqui e colocar ele em cima. O número de baixo vai ser 100. E qual é a porcentagem de 75 por 100? 75%. Tudo bem? Mais uma. 25 centésimos. Qual é o número de cima aqui? 25. Certo? Centésimos. O número de baixo vai ser 100. Ok? Qual é a porcentagem? Vamos fazer a porcentagem que ela é mais rápida de fazer aqui. 25%. Ok? E aí, para fazer a minha conta, eu preciso dividir o 25 por 100. Certo? 25, eu consigo dividir para 100? 0,0 lá em cima. E aí, vou analisar os meus dois números. Tem zero no final? Tem zero no final? Corto esse zero aqui. Tenho mais um zero, só que aqui eu tenho 5. Dá para cortar? Não, só posso cortar se tiver 0 e 0, ok? Então, aqui, 25 dividido para 10. Então, eu tenho 10, 20. O 25 só cabe 2 vezes no 10, ó. Coloco 2. 2 vezes 10, 20. Quanto sobra aqui? 5. Deixa eu melhorar esse 5 aqui. 5. Certo? 5 dá para dividir para 10? Mas aí eu vou colocar 0, de novo? Não. Já tenho 0, eu só acrescento o 0 aqui, ok? 50 dividido para 10, 5. Então, o número decimal aqui é 0,25. Então, só retomando. Acrescentei o 0, porque eu coloquei 0, lá em cima. Fiz a conta, vi que o 25 cabia 2 vezes no 10, 10, 20, e que me sobrava 5 daqueles 25 que eu tinha, certo? Só que eu já tinha colocado 0, eu não precisava colocar isso de novo, eu só posso acrescentar o 0 lá do lado do 5. Ficou 50. O 50 cabe no 10, 10, 20, 30, 40, 50. Por isso, o 5 aqui, certo? E aqui a última, 10%. Vou escrever o nome dele, 10 centésimos. Ok? Qual é a fração do 10 embaixo? 100. Vou fazer o número decimal, então eu tenho que dividir 10
para 100. Vou fazer aqui nesse cantinho. 10 dividido para 100. 10 dá para dividir para 100? Não, então é 0,0 lá em cima. 100 reais dividido para 100 pessoas, cada uma vai ganhar 1. Ai, professora, você não cortou o zero aqui. Vamos cortar o zero então, para ver. Cortei 0 e 0. Cortei 0 e 0. 1 dividido para 1, 1. Posso colocar só o 0,1? Pode. Posso colocar 0,10? Pode. Então, a resposta aqui, 0,10. Certinho? Dê uma olhadinha aqui como fica a nossa tabela da questão 7. Tudo bem? Se tiver qualquer dúvida, é só me chamar. Página 110 do Trilha de Aprendizagem. Ele pede aqui a fração e a porcentagem dessas partes pintadas. Vamos lá? Pessoal, no primeiro aqui, vou contar primeiro a parte pintada. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar lá 5. Lembre-se que a parte de cima é sempre a parte que tá pintada, certo? Total. Quantos eu tenho no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25. Então, aqui fica 25. Certo? Para eu achar a porcentagem, se eu dividir, eu já consigo encontrar ela aqui. Então, eu vou dividir 5 por 25. Certo? O 5 dá para dividir por 25? Não. Então, eu coloco 0,0 lá em cima. 50 dividido para 25. 25, 50. Então, ele cabe 2 vezes. Tira aqui. Certo? 0,2 seria qual porcentagem? Não pode ser 2%, porque lembra que eu posso acrescentar um zero aqui? Então, esta fração significa 20%. Certo? Questão B. Vamos ver lá. Partes pintadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a parte de cima aqui é 6. Dividido para total. Já contei 6 aqui. 7, 8, 9, 10. 6 embaixo, 10. Para eu saber a porcentagem, eu vou fazer 6 dividido por 10. Dá para dividir 6 por 10? Não. Toda vez que não dá para dividir, 0,0 lá em cima. 60. Termina em 0, termina em 0? Facilita a minha vida. 6 dividido para 1, 6. Professora, fica 6%? Não. Lembra que aqui a gente pode acrescentar um zero? Então, fica 60%. Tudo bem? Questão C. Partes pintadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Tem mais duas aqui. 6, 7, 8. Embaixo, o total. 6 dividido para 8. Eu consigo dividir 6 para 8? Toda vez que não dá para dividir, é 0,0 lá em cima. Vou ver quantas vezes o 60 cabe no 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. Se eu vou contar mais um aqui, eu tô com 56. Se eu contar mais um, vai dar 64. Então, eu já passei dos 60.
Então, ele cabe 7 vezes. Que deu 56. Vou colocar o 56 aqui. 60, eu tiro 56, 56, 57, 58, 59, 60. É 4. Lembra que quando eu já tenho 0, e eu não consigo dividir, ó, 4, dá para dividir para 8? Não. Eu já tenho 0, eu só acrescento o 0. 40. Quantas vezes o 40 cabe no 8? Vou lá contar. 8, 16, 24, 32, 40. Então, ele cabe 5 vezes. E quando eu acho esse 0,75, é a mesma coisa que eu escrever 75%. Tudo bem? E a última dessa, eu tenho lá, partes pintadas. 1, 2. O total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 2 em cima, que é a parte que tá pintada, e 8 embaixo, certo? Vou fazer lá a divisão. Vou colocar até aqui no cantinho, para ficar melhor. 2 dividido para 8. Eu consigo dividir 2 para 8? Então, 0,0 lá em cima, se não dá para dividir. Quantas vezes o 20 cabe no 8? 8, 16, 24, já passou, então eu tenho que pegar o que vem antes, ó, 16. Então, 2, e deu 16. Certo? 20 menos 16, 17, 18, 19, 20. 4. Deixa eu aumentar aqui, que eu acho que tá muito pequenininho. Fica melhor assim. Então, eu tenho 2 dividido para 8. Não dá para dividir 0,0 lá em cima. Nós contamos 2 vezes que cabe o 20 dentro do 8. E deu 16. 20 menos 16, 4. Lembra que quando eu tenho já a vírgula e o 0 aqui, eu não preciso acrescentar outro 0, vírgula. Eu só acrescento o 0 onde eu preciso. 40 dividido para 8. Quantas vezes o 40 cabe no 8? 8, 16, 24, 32, 40. Então, a resposta da D é 25%. Ok? Alguma dúvida nessas daqui? Se tiver qualquer dúvida, é só me perguntar. E aí, aqui é aquela hora de vocês arrasarem, certo? Eu pedi para vocês a fração, a porcentagem e o decimal de cada uma dessas partes aqui. Tudo bem? Espera aí que eu já coloco aqui para vocês. Pessoal, a primeira parte é a parte verde. Então, eu preciso primeiro contar quantos verdes eu tenho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Tenho 10 aqui, 28. Tenho 10 aqui, 38. Tudo bem? Então, primeiro, fração 38, partes pintadas verdes, por o total, que é 100. Então, já fiz a fração aqui, ó. Para fazer o número de porcentagem, eu coloco o número de cima, 38%. E para achar qual é o decimal, eu vou dividir 38 por 100. Consigo dividir 38 para 100? Não, então 0,0 lá em cima. 380 dividido para 100, vou olhar os números. Tem 0 no final? Eu corto. 38 dividido para 10. Então, 10, 20, 30. O 40 já passou, então, cabem 3 vezes.
coube 3 e deu 30. Quando eu faço 38 menos 30, me resta 8. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, certo? 8, eu consigo dividir para 10? Não. Já tenho 0, só acrescento o 0. 80 dividido para 10, ó, termina em 0, fica mais fácil. 8 dividido para 1, 8. Então, aqui, 38 sobre 100, 38%, e o número decimal 0,38. Na questão B, eu preciso da parte azul. Então, vou contar lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Então, fração 35 por 100, certo? É igual a 35%. Alguém arrisca aqui qual é o decimal dele, sem a gente fazer a conta? Parece que eu vi um 0,35, certo? Mas vamos fazer o cálculo aqui também. Deixa eu só apagar o outro para a gente conseguir fazer esse. Ó, fazer a conta do 35 dividido para 100, certo? 35 dá para dividir para 100? Então, 0,0 lá em cima. Corto 0, corto 0. 35 dividido para 10. 10, 20, 30. 3 vezes, coloco 30 aqui. 35, eu tiro 30, fica 5. Já tenho 0, é só acrescentar o 0. Ó, cortei, 5 dividido para 1, 5. Mesmo resultado que tá aqui embaixo. Então, tem alguns truques pra gente fazer aí. Toda vez que é 38%, eu sei que o decimal vai ser 0,38. 35%, o decimal é 0,35. Vamos ver os próximos para ver se a gente já faz direto. A questão C, ele pede a parte amarela. Parte amarela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8% é igual a 8%. Para fazer a conta lá, eu teria que dividir o 8 por 100. Mas vocês estão vendo que aqui, ó, aparecem dois números e o 8, ele é um só, ok? Mas vamos fazer a conta aqui. 8 dividido para 100. Eu consigo dividir 8 para 100? Não. Então, é 0,0 lá em cima. Consigo dividir 80 para 100? Também não. Então, ó, acrescento um 0 e um 0 lá em cima. Ah, professora, por que aqui você não acrescentou o 0 também? Porque quando eu divido o 5 por, no caso, 10 e não dá, eu já tenho a vírgula, eu só acrescento 0. Só que aqui, ó, eu acrescentei o 0, e acrescentei esse 0 aqui. Não deu para dividir ainda, tenho que colocar mais um 0 e um 0 lá em cima, tudo bem? Toda vez que eu não conseguir dividir, o 0 vai aparecer aqui embaixo e lá em cima. Então, olhando os dois números, corto, tenho 8 dividido para 1. Então, o decimal dele é 0,08, ok? A questão D, ela quer saber a quantidade das partes vermelhas. Então, eu vou contar lá, ó. 1, 2, 3, 4, certo? Não tem mais nenhum vermelho. Então, a fração é 4, embaixo, 100. Isso aqui é a mesma coisa que 4%. Vou fazer a conta do decimal. 4 dividido para 100
Eu consigo dividir 4 para 100? Não. Então, é 0,0 lá em cima. 40, eu consigo dividir para 100? Não. Já tenho 0, então 0, 0 lá em cima. Certo? E agora eu olho, 400 e 100. Dá para cortar? Dá para cortar. 4 dividido para 1, 4. Então, tá aqui o decimal deste valor. Certo? Questão E, da parte marrom. Então, vou lá contar a parte marrom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sobre 100. Significa que aqui eu tenho 10%. Para fazer o cálculo, eu tenho 10 dividido para 100. 10 dá para dividir para 100? Não, então é 0,0 lá em cima. 2 zeros, corto, 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 para transformar minha vida mais feliz. 1 dividido para 1, 1. Lembra que aqui eu posso acrescentar o zero? Que eu só tenho um número, então eu acrescento o zero no final. 0,10, ok? A F, a parte rosa. 1, 2, 3, 4. 4 dividido para 100. E nós já fizemos esses mesmos cálculos aqui na D. Eu tenho 4%. Pessoal, finalizando aqui, então, 4%, a mesma coisa que 0,04. E a G é da parte preta. A parte preta eu tenho um só, certo? Então, fica 1 e embaixo 100. Isso aqui significa que é 1%. E aí, vou fazer a divisão. 1 dividido por 100. Não dá para dividir, é 0,0 lá em cima. 10 dividido para 100, ainda não dá. Então, mais um zero lá em cima. Corto 0. Corto 0. 1 dividido para 1, 1. Tudo bem? Espero que vocês não tenham nenhuma dúvida. Eu vou passar mais uns exercícios desse para vocês realizarem agora na aula, tá bom? Muito obrigada e qualquer dúvida estou à disposição.